No episódio anterior, eles foram vistos por João. 4 forças, 4 cavalos que moldariam a história da humanidade: o engano, a guerra, a fome e a morte. No último capítulo, o Cordeiro se aproximou do livro selado. E agora, os selos começam a ser quebrados. Então, o Cordeiro abriu o primeiro selo e viu um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, mas sem flechas, e uma coroa lhe foi dada. E ele saiu vencendo e para vencer. Alguns acreditam que esse cavaleiro representa Cristo, mas observe: Cristo não recebe coroa, pois já reina eternamente. E Cristo não cavalga com um arco vazio. Esse cavaleiro é outro. Ele é o engano que conquista sem disparar uma flecha, porque domina pelo olhar, pela palavra, pela ilusão. E nunca o mundo esteve tão pronto para esse tipo de conquista. Antigamente, eram exércitos armados. Hoje, são discursos, algoritmos e imagens que moldam multidões. Nunca houve geração tão conectada e nunca houve geração tão facilmente enganada. O primeiro cavaleiro não traz apenas guerra, ele traz a mentira travestida de esperança. Então, o Cordeiro abriu o segundo selo. E eis, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, e que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada, o vermelho, símbolo de sangue. Esse cavaleiro não apenas mata, ele retira a paz. Guerras, revoluções, massacres. No tempo de João, era espada contra espada. Hoje, basta o clique de um botão para acender sóis no meio da noite. Uma faísca em um mapa pode consumir nações inteiras. E mesmo diante de tratados e ciência, o coração humano continua sedento por destruição. O cavaleiro vermelho cavalga, e onde ele passa, o chão se tinge de sangue. E quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz, como no meio dos 4 seres viventes, que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto é a escassez. Na visão de João, um dia inteiro de trabalho pagava apenas um pão. É a fome, o desequilíbrio, a injustiça. E hoje? Hoje vemos abundância em alguns lugares e miséria em outros. Tecnologia, ciência e riqueza nunca foram tão grandes. E ainda assim, milhões dormem com fome. Isso é o cavalo preto galopando silenciosamente entre as nações. A balança da desigualdade nunca deixa de oscilar. E quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo pálido, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. O cavalo pálido é o mais temido. Não é apenas a morte natural, é a morte como flagelo. Guerras, pandemias, pestes, catástrofes. No tempo de João eram doenças que varriam cidades inteiras. Hoje, vemos vírus cruzando continentes em dias. Vemos catástrofes ambientais que deixam rastros de milhares de mortos. E atrás dele, o inferno. Um lembrete sombrio de que a morte nunca cavalga sozinha. 4 selos, 4 cavalos, 4 forças que moldam a terra. E o mundo continua a cavalgar com eles, sem perceber. 4 selos foram abertos. 4 cavalos cavalgaram diante dos olhos de João. E a terra tremeu diante da revelação. Hernandes Dias Lopes disse: A história não caminha para o caos, mas para o trono de Deus. O Apocalipse não é sobre medo, mas sobre soberania. John Piper escreveu: A grande questão não é quando virá o fim, mas se já estamos prontos para encontrá-lo. E João Calvino lembrava:
Não devemos nos perder em curiosidades vazias sobre datas, mas fixar os olhos na fidelidade de Cristo em meio às dores. Esses homens, como nós, não enxergavam os selos ainda como cumpridos, mas como parte do princípio das dores. Cremos que os cavaleiros representam forças que se manifestam ao longo da história, mas que terão sua plenitude apenas quando os selos forem realmente abertos pelo Cordeiro. O engano, a guerra, a fome e a morte sempre estiveram entre nós, mas ainda não vimos o mundo mergulhar na intensidade total dessas visões. O que temos vivido é apenas o princípio das dores, um prelúdio sombrio do que ainda virá. E você? Acha que já estamos vivendo os últimos dias? Sim ou não? Porque essa não é apenas uma pergunta teológica, é uma pergunta pessoal. O que você crê vai determinar como você viverá o hoje. Porque se os selos ainda não foram abertos, então o que vimos até agora não é o fim. É apenas o começo, mas ainda não acabou. O Cordeiro abrirá o quinto selo e debaixo do altar surgirão vozes de mártires clamando por justiça. Vozes que gritam até hoje. No próximo episódio, ele também abrirá o sexto. E não será apenas a terra que tremerá. O sol escurecerá, a lua se tornará como sangue, e as estrelas cairão do céu. Montes se moverão, ilhas desaparecerão, e os homens, grandes e pequenos, clamarão às montanhas para que os escondam da face do Cordeiro. No próximo capítulo, os selos revelarão o que os olhos humanos jamais suportaram ver. E o que vimos até agora foi apenas o princípio.